Olá pessoal, estamos de volta para mais um dos nossos vídeos tratando de química computacional. Dessa vez vamos falar sobre deslocamentos de RMN, ou seja, nós vamos fazer uma simulação espectroscópica de ressonância magnética nuclear utilizando o método DFT. Bom, isso é muito importante. Isso é uma coisa que sempre foi muito desejável e era uma das frustrações que eu tinha com a versão anterior do Orca, porque o Orca 3 não calculava o RMN. Como vocês se lembram, eu devo ter falado em outros vídeos, o recurso de cálculo de RMN no Orca 3 estava com defeito e acabou sendo desativado para evitar de que pessoas utilizassem uma teoria que não funcionava. Dessa vez, no Orca 4, a teoria que era utilizada no Orca 3, que era a IGLO, foi substituída por uma que funciona chamada GIAL. Então, utilizando-se essa técnica, essa teoria, já é possível fazer uma simulação de deslocamento de RMN que pode levar a resultados muito satisfatórios. Então, vamos lá. Deslocamento de RMN utilizando Orca. E por que é interessante simular um deslocamento de RMN? Quem trabalha com química sabe que muitas vezes, quando você realiza uma síntese, você precisa descobrir com certeza qual é o composto que você sintetizou. Você consegue descobrir qual é esse composto analisando a estrutura através de várias técnicas analíticas, e algumas das mais importantes são a elucidação dos espectros. Você pode, por exemplo, fazer o espectro RMN de um composto desconhecido e, a partir da análise do espectro RMN, descobrir como é a estrutura desse composto, quantos carbonos, quantas carboxilas, em qual posição a carboxila está localizada e daí por diante. Então, nós acabamos lançando mão de técnicas analíticas, técnicas espectroscópicas analíticas, para identificar a nossa estrutura. Qual é o problema nessas técnicas analíticas? É que você precisa garantir que elucidou corretamente o seu espectro. Então, quando você está interpretando um espectro de RMN, quem já fez isso sabe que não é uma tarefa das mais simples. Você precisa ter uma tabela de deslocamentos e você precisa ficar fazendo várias comparações e no fim das contas você chega num trabalho meio detetivesco à conclusão de que a sua estrutura é aquela que o seu espectro diz para você, ou você acha que ela é. E a vantagem de você calcular um deslocamento de RMN utilizando o método DFT é que o deslocamento de RMN feito com o método DFT ele é muito específico e muito descritivo. Cada átomo tem um deslocamento que é descrito perfeitamente pelo cálculo DFT. Isso significa que eu posso comparar o deslocamento feito através do cálculo com o deslocamento experimental. Isso vai ajudar na minha elucidação. Por quê? Se o deslocamento de RMN disser para mim que tem um carbono que aparece em 14 ppm e eu for comparar com o experimental e realmente estiver a 1 em 14 ppm, eu sei que acabei interpretando corretamente. Ali em 14 ppm tem mesmo um carbono. Eu achava que era um carbono no experimental e quando eu vim olhar no calculado, era mesmo um carbono em 14 ppm. Então, por isso é importante você, às vezes, fazer uma simulação dos deslocamentos de RMN, porque a elucidação fica muito mais fácil e muito menos ambígua. Então, vamos lá. Primeira coisa para fazer cálculos de deslocamentos de RMN utilizando qualquer software de química computacional, qualquer pacote de química computacional. Esses cálculos são extremamente sensíveis ao funcional que você escolhe e também ao tamanho do conjunto de bases que você usa. Se você utilizar conjuntos de base que são muito pequenos, como o DF2-SVP, você vai obter resultados longe do experimental. Então, você começa a aumentar o tamanho do seu conjunto de bases. A DF2-TZVP
já é melhor. E a DF2 QZVP é uma base que pode ser considerada adequada. Ela é muito grande, obviamente, mas leva a resultados mais próximos e mais satisfatórios com relação aos resultados experimentais. Existem bases maiores. A DF2 vai até DF2 6ZVP, se não me engano. Eu nunca vi nada maior do que isso. Mas se você ficar na DF2 QZVP, é bem provável que você já chegou num tamanho de base muito bom para o que você quer. Se você se sentir ousado, você pode utilizar esses conjuntos de base aqui, as bases do tipo PC, a PC2 e a PC3. Essas são bases que são gigantescas e eu não estou exagerando. Cálculos feitos com essas bases, eu já fiz simulação de RMN antes utilizando o NWChem. O mesmo cálculo que eu vou mostrar para vocês hoje não era o benzeno. Eu simulei o RMN do benzeno uma vez para testar como era a simulação de deslocamentos de RMN no NWChem. E o cálculo demorou mais de 8 horas. Isso só para o benzeno, que é uma molécula bem pequena e simples. Mas isso é porque essas bases são realmente um exagero com relação ao tamanho. São gigantescas. Mas são bases especializadas, desenhadas com RMN em mente. Pelo menos foi o que eu li em uma fonte e dizia que essas são bases otimizadas para RMN. Mas você só deve utilizar bases tão grandes assim se você tiver poder computacional para bancar esse tipo de cálculo. Além disso, essas bases do tipo PC2 e PC3, elas têm um pequeno inconveniente, porque são bases gigantescas, boas para RMN, mas não estão disponíveis para todos os átomos. Vamos dar uma olhada? Aqui a gente tem a base PC3 selecionada. Vocês estão vendo que ela só funciona do hidrogênio até o criptônio. São os únicos átomos contemplados por essas bases gigantescas que vocês estão vendo. A PC2 é a mesma coisa, também do hidrogênio ao criptônio. Então, se você for trabalhar com algum desses átomos que estão descritos nessa tabela periódica aqui, marcados, você sabe que você pode utilizar aquela base gigante. Caso contrário, ela não vai funcionar. Continuando então. Feito isso, vamos passar para criar o nosso input. A primeira coisa é desenhar nossa estrutura. Vamos começar com uma estrutura muito simples, de modo a não tomar muito tempo da nossa vida, já que esses vídeos têm o propósito só de ilustrar como as operações são feitas. Vamos começar com o ácido fórmico. Vamos aqui, obter por nome químico. Formic acid. Muito bem. Temos aqui o ácido fórmico. Vocês já conhecem ele, é uma estrutura muito simples, então por isso o cálculo não deve tomar muito tempo. Então nós vamos agora criar o input do Orca. Vamos no modo avançado. A base que nós vamos utilizar é a QZVP. Já sabemos a maior base para poder fazer essas simulações de RMN. Vamos escolher método DFT. Nossa estrutura não tem carga e ela é closed shell, ou seja, não tem nenhum elétron desemparelhado, então a multiplicidade é 1. O SCF, eu vou querer que ele seja o mais preciso possível, então eu vou com Very Tight SCF. O método DFT que eu vou escolher pode ser o BP, mas eu vou fazer uma variação do BP. Eu já volto para consertar. Grade 7
sem grade final no Final Grid para que as integrações tenham uma boa sensibilidade. Eu quero que ele exiba para mim as informações dos orbitais moleculares e do conjunto de bases. E até aí tudo bem. Então agora eu venho para fazer aqui as correções manuais no meu input. O funcional que eu vou utilizar vai ser o BP86. Então eu conserto isso ali. Não vai ser um cálculo de single point comum. Muito bem. df2 QZVP vai ser a minha base. No Orca 4, a definição da base auxiliar mudou. Agora eu deixo como df2 barra jk. Ok, grid 7, no final grid, very tight SCF. Eu digo para ele que eu vou querer um cálculo de RMN, que em inglês se escreve NMR. Eu vou rodar esse cálculo num computador com 8 núcleos. Deixa eu conferir para ver se está tudo ok. E é isso aí, parece que tudo está ok. Então vou selecionar, copiar meu código e levar para o meu terminal que está conectado ao meu Linux. O que eu vou fazer agora é colocar o meu input para rodar nessa máquina que é um Linux com 8 núcleos. Então, talvez vocês não estejam muito acostumados a lidar com Linux, mas seria o mesmo que você copiar e colar esse código num bloco de notas no Windows e salvar, assim como nós fazíamos antes. No Linux, eu uso o editor Vim. Então, eu escrevo o comando Vim, o nome que eu quero dar para o meu arquivo de input, por exemplo, formic acid, ou sem esse espaço, formic acid.imp. Ele gera para mim esse arquivo em branco. Então eu aperto a tecla I e ele me deixa colar ou escrever o que eu quiser. Depois disso, quem usa Linux está familiarizado, ESC, WQ. E o meu arquivo foi salvo com o conteúdo dentro. Tenho aqui formicacid.imp. Muito bem, então estamos prontos para rodar o cálculo. No Linux tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Esse Linux é um Fedora Linux, que está rodando o Orca 4 para mim. O que eu vou fazer é deixar esse comando, ele não faz muita coisa. A única coisa que ele faz é dizer para o Linux utilizar o OpenMPI para que eu possa utilizar todos os núcleos do meu processador. Então vamos conferir mais uma vez o que tem dentro do arquivo. Isso aqui é o que tem dentro do meu arquivo. Vai utilizar o método BP86 com a base df2QZVP e a base auxiliar que o Orca vai escolher, normal print, grid 7, utilizando os 8 núcleos para fazer um cálculo de RMN. Agora eu posso finalmente mandar o Orca rodar o meu arquivo de input e salvar tudo no meu arquivo de output. Eu posso ver o progresso do cálculo no Linux com esse comando tail-f formic acid. Isso me permite ver o que está sendo salvo naquele arquivo de output em tempo real. Como eu não tenho como saber quanto tempo esse cálculo vai demorar, geralmente demora bastante, porque a parte do SCF é rápida, mas o cálculo dos deslocamentos pode não ser.
Então eu vou dar uma pausa e nós voltamos daqui a pouco. Ok, o cálculo acabou. Ele durou 1 minuto, 57 segundos e 698 milissegundos. Ele foi tão rápido porque, obviamente, o ácido fórmico é uma estrutura muito pequena. E a base DF2, QZVP, é grande, mas não é tão grande quanto a PC3. E o funcional BP86 é um funcional simples, que geralmente leva a cálculos rápidos. Então, se você utilizasse algum funcional de nível mais alto, obviamente você demoraria mais tempo. Talvez conseguisse mais precisão nos seus resultados. Talvez não também, porque vocês sabem como é essas coisas de química computacional. Às vezes uma coisa que funciona bem para um caso pode não funcionar bem para outro caso. É uma questão de tentativa e erro. Mas, de qualquer forma, nosso cálculo terminou e nós temos aqui um sumário dos deslocamentos feitos pelo Orca, bem no final do seu arquivo de input. Eu baixei o arquivo de input para que nós possamos olhar com mais detalhes. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso resultado, como vocês podem conferir. As nossas opções de input estão aqui e vamos direto para o final do arquivo. No final do arquivo, exatamente aquilo que nós vimos lá no terminal. Nós temos um sumário dos deslocamentos calculados pelo Orca. Ele previu para o único carbono do ácido fórmico um deslocamento isotrópico de 18,802 ppm. Esse é o deslocamento que você quer. É o deslocamento isotrópico, que é aquele que nós vemos na tabela de deslocamentos. Então, você pode ignorar o deslocamento anisotrópico e focar no deslocamento isotrópico. É importante também, e muito legal destacar, que você vai obter deslocamentos para todos os átomos, porque existe RMN de hidrogênio, de carbono, de fósforo, de enxofre. Então, existem várias técnicas de RMN que podem ser utilizadas. E no Orca, você vai obter o deslocamento para todos os átomos, então você vai poder comparar com todos os tipos de RMN que você tiver à sua disposição. Vamos voltar para a nossa apresentação. Muito bem. Então, os deslocamentos que nós temos para o ácido fórmico, aqueles deslocamentos que eu acabei de mostrar, os deslocamentos isotrópicos, eles são os chamados deslocamentos absolutos. Nesse caso, eu só estou olhando para o carbono, porque ele é o que eu vou utilizar para fazer a elucidação da minha estrutura. Então, o Orca previu para mim um deslocamento em 18,802 ppm. Um deslocamento absoluto de carbono 13 aparece em 18,802 ppm. Nós estamos interessados em comparar isso com resultados experimentais. Então, vamos comparar com resultados experimentais. O resultado experimental diz para mim que o deslocamento do carbono do ácido fórmico deveria aparecer em 166,22 ppm. O que foi que aconteceu? Os valores são muito diferentes. Tem mais de 100 unidades de diferença entre um valor calculado e o valor experimental. Pois é, não precisa ficar frustrados, porque a chave é a palavra deslocamento absoluto. Ou as palavras, em deslocamentos absolutos. Isso é o seguinte: quando nós calculamos a ressonância magnética de alguma coisa, nós utilizamos um padrão para fazer a comparação dos valores de deslocamento. É exatamente isso que falta aqui. Esse valor calculado para o ácido fórmico, ele não está sendo comparado a um padrão. Então, o que nós precisamos fazer é calcular novamente o deslocamento, mas levando em conta um padrão com o qual esse valor pode ser comparado.
Então, nós teríamos um deslocamento que cairia no ponto 0 da nossa tabela de deslocamentos. Você precisa ter alguém que sirva de aferidor da posição dos deslocamentos para você. Se você não tiver isso, o que você tem são os deslocamentos absolutos. O que você está de olho são os chamados deslocamentos relativos. Ou seja, quem já estudou essa parte de análise orgânica vai lembrar que o TMS, o tetrametilsilano, é o composto utilizado geralmente como padrão para que a gente confira os deslocamentos de todos os outros compostos que nós estamos analisando. Então, o que nós temos que fazer é não apenas nos basear no deslocamento do ácido fórmico da nossa estrutura, como teremos que fazer também o cálculo de RMN, dos deslocamentos RMN do tetrametilsilano. E aí nós vamos comparar os valores do TMS com o valor da nossa estrutura. Isso vai ser feito da mesma forma que foi feito aqui para o ácido fórmico. Nós tínhamos o ácido fórmico, não queremos mais ele agora, vamos ter que fazer o tetrametilsilano. Então vamos lá buscar a estrutura, TMS, ok. Opa, não é bem esse. Então vou desenhar o TMS. Vamos lá, clica aqui no lápis. Vamos escolher aqui o silício. Opa, um pequeno bug. Vamos abrir um outro então. Ok, buscar o silício. Temos aqui o silício e vamos substituir agora, colocar 4 metilas ligadas a esse silício. Vamos fazer uma otimização geométrica rapidinha. E é isso. Já temos agora o tetrametilsilano desenhado aqui pelo Avogadro. Vamos fazer o mesmo procedimento, gerar o mesmo arquivo de input para calcular os deslocamentos RMN também do tetrametilsilano. Eu já fiz esse cálculo. Ele está pronto aqui para a gente poder comparar. O arquivo de input é exatamente aquilo que nós vimos antes. Nós não temos grandes diferenças de um para o outro. O resultado, que é o que me importa, foi o seguinte. Temos todos esses deslocamentos aqui para o tetrametilsilano. E vocês vão reparar que os carbonos aparecem com o mesmo deslocamento, 182.307, 182.307. Eles acabam coincidindo todos uns com os outros. Então, eu sei que o meu ponto de aferição vai ser 182.307. Agora, o que eu tenho a fazer? Cadê a minha apresentação? Está aqui. Aqui. É simplesmente comparar o deslocamento do TMS, que eu acabei de calcular, com o deslocamento da estrutura que eu tenho em mente. Isso é feito de um modo muito simples. Basta subtrair o deslocamento do TMS pelo deslocamento da estrutura que você calculou. Você pode calcular o TMS, deixar esse valor guardado, desde que você use sempre o mesmo nível de teoria, o mesmo funcional, com as mesmas bases, e aí você pode sempre usar esse mesmo valor para o TMS aqui e comparar com a sua estrutura. Agora, fazendo o deslocamento do TMS menos o deslocamento do ácido fórmico que eu calculei, eu obtenho 163 ppm. Comparando com o valor experimental, 166 ppm. Ou seja, apenas 3 ppm de diferença de um para o outro. É um resultado bom.
um resultado considerado bastante bom, na verdade. 3 ppm, às vezes, não dá nem para você olhar direito a diferença de 3 ppm quando você está olhando numa escala de deslocamento. Mas o fato é que os valores são bastante próximos uns dos outros. Tem aqui um espectro RMN experimental do ácido fórmico. 163 calculado, 166,22 é o experimental. Como vocês podem ver, esses 3 ppm que ficou de diferença de um para o outro, não daria nem para ver olhando aqui nesse espectro. Então, realmente, foi um resultado bastante bom. Se você quiser resultados cada vez mais próximos do experimental, tem que se lembrar: alguns funcionais vão ser melhores e outros piores, dependendo da estrutura com a qual você trabalha, mas o seu conjunto de bases tem sempre que ser o maior possível, o maior que você puder dispor, o maior que a sua máquina aguentar, é o que você tem que usar para obter resultados cada vez mais próximos do experimental. E uma coisa que nós não fizemos é otimizar a geometria da nossa estrutura, sempre usando o mesmo nível de teoria. Se você vai utilizar o funcional BP86 para calcular seu RMN, sua estrutura de preferência tem que ter sido otimizada com BP86. E aí você chega e calcula o espectro RMN e você tem certeza de que tudo vai seguir a regra básica de nunca fugir do mesmo nível de teoria. Isso pode levar você a obter resultados cada vez mais próximos dos resultados experimentais, e afinal de contas é isso que nós queremos. Então, no fim das contas, o que nós temos aqui é um resultado muito bom calculado para o deslocamento RMN do ácido fórmico, que é uma estrutura pequena. Eu já calculei estruturas maiores e obtive mais ou menos a mesma média de erro, 2 ppm. No caso, para cima ou para baixo, essa diferença de 2 ppm. Pode ser 2 ppm para mais ou para menos. E você sabe que essa pequena diferença acaba sendo algo aceitável, porque, de novo, se você olhar aqui para o espectro, não é possível você diferenciar com precisão 3 ppm. Então você sabe que esse erro acaba sendo irrelevante. Você pode dizer que o seu resultado foi satisfatório. Então é isso. Vocês aprenderam como calcular espectros RMN utilizando o ORCA. O mesmo procedimento, quero dizer, a mesma teoria de calcular um padrão para você fazer as comparações, e o que eu falei de geral serve para qualquer software que você utilizar. Se você utilizar o NWCamp, se você utilizar o Gaussian, o MoPro ou qualquer outro software, você sempre vai ter que calcular um padrão e comparar o padrão com a sua estrutura. E você sempre vai ter que lembrar que bases maiores levam a resultados melhores e sempre manter o mesmo nível de teoria. Ok? Então é isso. Nós encerramos esse vídeo por aqui antes de completar 30 minutos. Muito bem. Até a próxima.